Bem-vindo aqui para esse vídeo que tem um apelo muito mais educacional, mas que também é sobre nossa carteira aberta de investimentos. Isso porque investimos no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul, e diante do pleito que se avizinha para o próximo dia 30 de outubro de 2022, as eleições favorecem que os candidatos acabem se manifestando sobre suas intenções em relação, principalmente, às estatais, que é o caso do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que, nos últimos dias, teve uma queda considerável da ação, tendo em vista declarações de um dos candidatos. Vamos ver o que pode ter acontecido com as ações do banco, com as declarações do candidato e também como é que nós podemos fazer uma projeção para os dias vindouros aí, pós-eleição. Afinal, o banco faz parte da nossa carteira. Nós vamos encontrar muitas reportagens como essa aqui do Brasil Journal, que data do dia 11 de outubro de 2022, onde veja o que diz a manchete. Eduardo Leite muda discurso sobre Banrisul. Papel desaba. Mais ou menos o que nós tínhamos comentado sobre a queda do valor do papel. E nessa reportagem do site GAZ ou GAS, nós podemos encontrar também a manchete, onde diz o seguinte: Leite, ou seja, o candidato Eduardo Leite, muda discurso e promete não privatizar Banrisul caso seja eleito. E veja que essa reportagem aqui, no caso, é do dia 12 de outubro de 2022. Ao tempo desse vídeo, nós estamos no dia 14 de outubro de 2022. E, portanto, faltando aí 16 dias para o pleito, no segundo turno das eleições para governador. E também, neste site aqui chamado GZH, onde a manchete diz Leite muda discurso e promete não privatizar Banrisul, tem um vídeo que foi publicado pelo próprio candidato, onde ele intitula o vídeo como para a família Banrisul. Eu entendo que a família Banrisul, pelo que eu tenho visto em relação aos sindicatos, eles se chamam, né, de banrisulenses ou família Banrisul, aqueles que pertencem tanto aos quadros dos funcionários, como aqueles que, não estando lá diretamente nos quadros do funcionário, estão ligados aos sindibancários. Mas antes que eu vá adiante com esse vídeo, eu quero mostrar uma reportagem que eu trouxe aqui, que foi do dia 4 de outubro de 2022. A reportagem ela também é do mesmo site, GZH, e você pode ver aqui do dia 4 de outubro de 2022, que diz o seguinte: Vanazzi propõe apoio a Leite em troca de voto do Tucano em Lula. O compromisso de não privatizar tanto a Corsã quanto o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Então, e quem é Vanazzi? A gente já tinha trazido essa informação. Ele é ex-presidente estadual do PT e atualmente ele é prefeito da cidade de São Leopoldo, que fica mais ou menos 40 quilômetros da capital Porto Alegre. Então, na verdade, em troca desse apoio, Leite declararia voto em Lula e também não privatizaria o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E agora vamos dar uma olhada no que Eduardo Leite disse no seu vídeo direcionado à família Banrisul. Eu quero falar contigo sobre o Banrisul. Nunca esteve no nosso plano de governo a privatização do banco. Mas diante de demandas que chegam de quem vem se somando aos apoios a nós nesse segundo turno, eu vou assumir aqui um compromisso ainda mais claro. Nós não encaminharemos o banco à privatização neste próximo governo. Eu sei que poderá alguém questionar sobre a posição que tivemos lá em 2018 sobre a Corsã e a mudança de caminho que tomamos no governo. Mas é importante ressaltar que, neste caso, houve uma mudança da lei federal que estabelece o marco regulatório do saneamento que nos impôs essa mudança de visão. O que não acontecerá sobre bancos públicos ao longo dos próximos anos. Nós temos o Banrisul com governança bem estruturada, um banco saudável. E é importante que ele continue assim. O meu adversário propõe ser um governador dentro do banco, o que seria uma clara tentativa de ingerência política que afetaria a credibilidade do... Bom, não indo mais adiante, porque daí entra nas questões políticas e nós estamos falando aqui de uma questão de olhar para a empresa onde nós fazemos parte como acionistas. Mas o que fica claro aqui é que o governador tinha
ele na verdade não é mais governador, ele renunciou para poder concorrer à presidência, não teve êxito e retornou como candidato ao governo do estado, mesmo tendo declarado que não iria concorrer à reeleição. Então esse é o cenário. E agora também voltou atrás em relação a isso e voltou atrás em relação à questão da privatização. Então, isto é o que teve impacto sobre o valor do papel na Bolsa de Valores. E por conta dessa declaração, conforme nós vimos, do dia 11, veja que o banco caiu de R$ 12,44 para R$ 11,40. Sendo que ao tempo desse vídeo, a ação está sendo negociada a R$ 11,62. E para esse valor da ação, R$ 11,62, veja que nós vamos ter, em função do que nós fizemos em termos de projeção, um dividend yield aqui de R$ 6,91, se o banco pagar para os resultados que obteve até agora. Nós estamos com uma projeção de 656 milhões de lucro líquido para o exercício de 2022, um pagamento aqui de 80 centavos. Isso considerando que o banco venha a pagar 50%, que é o que foi definido em Assembleia Geral Extraordinária no início do ano. O banco costuma pagar de payout em torno de 40%, mas ele mudou para esse ano eleitoral para 50%. Portanto, a gente fez essa estimativa para este resultado de 80 centavos. Mas observe que até o presente momento, no exercício de 2022, o banco já pagou 85 centavos. Como nós ainda temos todo um semestre, ou melhor, agora já estamos encerrando o terceiro trimestre, mas temos mais um trimestre pela frente, e considerando que o banco ele paga trimestralmente, pode ser que o banco venha a pagar mais uma ou duas vezes, e não seria nem um exagero concluir que o banco ainda poderia pagar mais 10 centavos de dividendos até o final de 2022. Isso, evidentemente, porque temos sempre uma visão muito conservadora em cima das nossas expectativas. E supondo que tenhamos razão em relação a essa nossa estimativa para o valor a ser pago de 96 centavos, observe que o nosso preço teto vai a R$ 15,97. Que significa o seguinte: o que é o preço teto, né? É quando nós pegamos o preço, os dividendos a serem pagos e dividimos por 6%. Porque 6% é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Então, até R$ 15,97, para o banco pagando 96 centavos, entendemos que estamos pagando um bom preço. Mas isso quando olhamos na nossa projeção. Olhando para o passado do Banrisul, note que nos últimos 4 anos o banco pagou em torno de 88 centavos. Ele já está em 85, então já está muito parecido com o passado. Por isso que é interessante, o passado é mais consistente para nós, porque aquilo que foi constante no passado tem grandes chances de se repetir no futuro. Para isso, o preço teto do banco ficaria em 14,65. Como a ação está sendo cotada a R$ 11,62, ainda está num preço interessante, principalmente porque o PL está em 7,24, ou seja, para esse valor aí que está sendo para esse valor da cotação da ação, em função do lucro líquido da companhia, se receberia de volta em termos de lucro líquido em torno de 7 anos e 4 meses aproximadamente. Por outro lado, o preço sobre o valor patrimonial por ação, que é em função do patrimônio todo que o banco possui, em 53 centavos, abaixo de 1, indicando que a ação possa estar barato e o risco fica muito reduzido para o pagamento de proventos. Em função do preço da ação, ou seja, se você investir, o seu risco é bastante reduzido para esse preço dividido pelo valor patrimonial por ação. O problema maior do banco, que nós sempre salientamos, é o seu índice de eficiência, que é o quanto ele demanda em despesa para a receita que ele tem. Então, quanto maior esse número, menor. Talvez um dos piores índices de eficiência, ele é muito alto, 63,3% para o Banrisul, enquanto que, por exemplo, o Banco do Brasil está na faixa dos 30%, ou seja, tem pouca despesa para uma bela receita. Portanto, esse é o tendão de Aquiles em relação à privatização, porque essa questão ela fica sendo observada de uma forma mais acurada. A conversa do
do candidato com relação à governança, ela não é muito apropriada, porque o banco ele é nível 1 e o seu sistema de governança está levando a um índice de eficiência ruim. Então, essa questão ali não bate em relação, mas como é campanha política, tudo é possível que venha a ser dito. O nosso entendimento aqui é que, enquanto um banco pertencente ao Estado, ele fica muito sujeito a esses interesses que circundam a política, como, por exemplo, a contratação de pessoal, às vezes em caráter desnecessário. O banco fez um programa de demissão incentivado recentemente, mas, por outro lado, também abriu concurso para ingresso de novos. Da mesma forma, a composição das suas diretorias tem caráter político. Os custos, vamos dizer assim, a remuneração dessas diretorias, da presidência, elas estão acima dos patamares de mercado justamente porque tem todo o viés político que faz com que o banco acabe se tornando, a gente precisa dizer isso, né, ineficiente do ponto de vista da comparação das suas despesas em relação àquilo que ele tem como receita. Por isso que, quando olhamos para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, entendemos que o caminho da privatização ele é um caminho natural. Tem um fator aqui também, do ponto de vista de gestão do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Atualmente as contas estão sanadas, mas nós precisamos entender que estão sanadas tendo em vista o que foi aportado em todos os estados e municípios do Brasil por conta da pandemia. Então isso aí houve um saneamento, mas isso é por um tempo que deve encontrar aí uma necessidade nova de que o Estado do Rio Grande do Sul precise ter que renegociar principalmente a sua dívida pública, que ela está suspensa, se eu não me engano, desde o ano de 2018, justamente porque o banco encontrou dificuldades de pagamento dos seus funcionários. E ele só veio a colocar isso em dia por conta dos recursos recebidos da Covid. Portanto, se voltar a questão da dívida pública do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, é provável, porque lá a exigência é que para que ela fosse renegociada, o banco fosse privatizado, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul fosse privatizado. Então, essas promessas de campanha geram impacto no curto prazo na Bolsa de Valores, mas a gente precisa olhar isso aí como pode se comportar no longo prazo, tendo em vista que este é o cenário que se apresenta. E é por isso que nós fazemos, então, uma análise de cenário em relação ao que está acontecendo. Parece que isso está sendo dito durante a campanha. O governador, aliás, o ex-governador, porque ele pediu renúncia, ele voltou atrás em várias outras questões que ele colocou em suas propostas de campanha. Não vejo por que ele não voltaria atrás, principalmente se a necessidade impusesse, para efeitos de que o Rio Grande do Sul renegociasse principalmente a sua dívida pública. Então essa é a nossa visão que nós temos em relação ao Banrisul. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui, me despedindo e deixando, como sempre, o meu grande abraço.